Vamos falar sobre afeto? Como os homens se relacionam afetivamente? Claro, esse vídeo aqui é um vídeo sobre a minha opinião, sobre a minha experiência enquanto mentor e terapeuta também, mas eu quero provocar em você uma reflexão. Eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram, numa caixinha, e o pessoal respondeu e eu achei super interessante. A temática é a seguinte: o que você pensa sobre homens que recebem flores? Ou você presentearia um homem com flores? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, deixa a sua opinião. E se você não segue esse canal, clica em seguir, compartilha também com mais pessoas, porque eu acho um tema pertinente para se discutir e falar sobre isso. Homem e afeto. Como nós, homens, nos relacionamos afetivamente, independente do tipo de relação que a gente tem. Como a gente lida com o afeto e como a gente se comunica com uma linguagem afetiva. Olá pessoa, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, desejo que você esteja bem. Seja muito bem-vindo ao canal Machiuri. Eu sou Bruno Machiuri, terapeuta e mentor sistêmico, e estou aqui com esse vídeo novo para te provocar uma reflexão. Vamos falar sobre afeto. Eu deixei essa caixinha de perguntas aberta e recebi várias respostas. Eu vou ler algumas aqui para vocês. A primeira delas, e a que eu achei mais interessante, é a seguinte, é de um amigo meu. Ele diz assim: acho que seria a mesma coisa que dar ração de peixe para tamanduá. Tem a intenção de alimentar, mas não faz sentido nenhum. Abraço. Outras respostas que eu recebi foram: sim, é lindo demais receber afeto de qualquer natureza. A outra pessoa diz assim: com certeza, sensibilidade, homens também merecem esse carinho e afeto. Um homem diz assim: não tenho costume, mas não vejo nenhum impedimento de presentear um outro cara, um outro homem, com flores. Ok. E uma resposta de uma mulher: eu particularmente não presentearia. Acho que tenho um preconceito sobre dar flores a homens. Gostei muito das respostas e fiquei provocado e instigado a trazer esse tema aqui para esse canal para falar com mais profundidade sobre isso. E para falar sobre esse tema que é complexo, a gente precisa abordar alguns temas diversos, e é sobre isso que eu quero provocar em você agora. Sabe um ponto interessante para a gente começar esse nosso diálogo aqui, que eu acho super interessante mesmo, que eu aprendi alguns anos atrás, depois que eu li um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, uma coisa assim, não sei a pronúncia. Mas nesse livro ele fala sobre essas 5 linguagens do amor e como essas 5 linguagens, saber dessas 5 linguagens ajudam as pessoas a saberem como elas se comunicam, como elas expressam o seu amor e como elas gostam ou gostariam de receber o afeto e receber o amor dentro dessas 5 linguagens. Quais são essas linguagens? A primeira delas, palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, presentes. A quarta, atos de serviço. E por último, toque físico. Basicamente, bem basicamente, e interpretando o que o livro diz, é que nós temos a forma como nós gostamos de receber afeto. E muito provavelmente essa também seja a forma em que nós demonstramos afeto e amor para as pessoas. Talvez você seja do tipo de pessoa que tem como predominante a linguagem de amor de palavras de afirmação. Você é uma pessoa que expressa o seu amor pelos outros através da palavra, elogiando, dizendo palavras de carinho, expressando o que você ama, falando. E isso talvez também seja importante para você receber essas palavras. É como você se sente amado, é como você se sente amada. E isso significa palavras de afirmação dentro de uma linguagem de amor. Isso pode ser a sua linguagem, isso pode ser a linguagem que você gosta de receber e também a mesma linguagem que você expressa o seu amor. A segunda é tempo de qualidade. É você se dedicar em presença, em um tempo de qualidade de atenção com as pessoas. Por exemplo, essa é a minha linguagem predominante, tá? Tempo de qualidade é fazer algo com pessoas que eu amo, com pessoas que eu gosto, como por exemplo, fazer uma caminhada, assistir um filme, bater um papo, tomar um vinho, conversar, passar horas e horas numa chamada de vídeo, numa ligação, conversar com as pessoas e dialogar. Essa é a minha principal forma de expressar o meu afeto e a minha linguagem de amor, porque essa também é a forma como que eu me sinto amado. Quando as pessoas se dedicam e tiram um tempo da sua agenda, um momento para mim, para a gente poder fazer essa troca com presença, com tempo,
numa troca genuína, amorosa, e eu estou aqui por você. Por exemplo, isso aqui é um tempo de qualidade. E eu estou tirando um tempo da minha agenda, alguns minutos para gravar, ou vários minutos para gravar, não sei, eu estou no comecinho do vídeo, depois para editar, para subir esse vídeo no YouTube e ter essa troca com você. Esse tempo de qualidade, geralmente, você que está aí, ele é individual, você está assistindo isso sozinho, mas é uma troca comigo. Eu estou me dedicando porque essa é uma linguagem que eu sinto que faz sentido para mim. Assim como eu gosto de receber e também oferecer isso para as pessoas, tá? A terceira, que eu disse presente, tem muitas pessoas que se sentem amadas recebendo presente. Presente mesmo, mimo. Eu faço uma viagem e compro um chaveiro. Eu vou em tal lugar, vi isso aqui e trouxe para uma amiga. Eu vi um chocolate, lembrei de você e trouxe para você. A mesma coisa, talvez seja você. Você se sente amado, se sente amada quando alguém traz algo para você. Um objeto, um item, algo que represente, que tem um certo valor para você, mas que represente que você é amado. Porque essa é a maneira como você aprendeu. Como você identificou que ser amado está diretamente associado a receber presente. E não tem nenhum problema, tá? Isso aqui é livre de julgamento. Mas o fato é, existe essa linguagem. Eu me sinto amado quando eu recebo presente. E eu demonstro meu amor comprando algo para alguém. E isso pode ser de qualquer valor, até simples. Passei na rua, vi uma flor e entreguei para alguém. A quarta, atos de serviço. Ajudar em tarefas, fazer algo por alguém. Por exemplo, uma linguagem de amor para quem vive junto, para quem divide uma casa, divide um apartamento, seja dentro de um relacionamento ou não. Eu vi que a louça estava suja, a minha colega, a parceira que eu divido o apartamento, disse que não teria tempo porque estava corrida com o trabalho e a louça ficou suja e eu tive um tempinho, fui lá e lavei a louça para ela. Isso é uma linguagem de amor. Eu fiz algo para ela, por ela, porque eu queria demonstrar um carinho e um afeto e cuidado, porque ela não pôde fazer aquilo. A mesma coisa, o oposto. Eu tô sem tempo, alguém foi lá e tinha colocado a roupa para bater, ela foi lá e estendeu a roupa para mim. Eu vou fazer uma jantinha pra gente hoje, vou fazer algo por nós. Atos de serviço, fazer algo pela outra pessoa. Ou quando alguém faz algo por você. E isso tem uma profundidade de afeto, de carinho, de cuidado, que você se sente amado, se sente amada. E da mesma forma a outra pessoa. Atos de serviço, basicamente é isso. E toque físico. Tem muitas pessoas, eu conheço algumas, essa particularmente não é definitivamente a minha linguagem preferida de amor. Eu sou uma pessoa, inclusive, tenho uma certa aversão ao toque. O toque para mim é um lugar de muita intimidade, mas tem muitas pessoas que se comunicam, que têm uma linguagem de amor e afeto, que é o toque. É como essa pessoa diz que ama. Tem gente que é do toque, o tempo inteiro tá tocando, o tempo inteiro tá abraçando, tá beijando. Eu te amo e por isso o contato físico é a forma como eu vou interpretar esse amor, porque é como eu me sinto amado. Então, geralmente, a maneira como eu me sinto amado é a maneira como eu expresso esse amor. E tem muitas pessoas que é através do toque físico. E por que eu estou falando das 5 linguagens do amor? Porque a gente acaba entrando num segundo tópico que é sobre o nosso repertório. Como a gente entende que é amor e como a gente interpreta isso, como a gente dialoga sobre afeto e como isso tem relação com o fato de homens poderem ou não receber flores como um presente. Quando eu leio esses comentários aqui, de pessoas falando que são a favor, ou que são contra, ou que não faz sentido para alguns, que faz ou que não faz, a gente precisa entender o que essas pessoas que comentaram pensam sobre o que significa, o significado de dar uma flor para alguém. Aqui um vasinho. O significado de presentear uma pessoa com uma flor. Às vezes, para a pessoa que está recebendo esse presente, essa flor, pode não fazer sentido, porque não está no repertório dela entender que receber flores é um ato de amor, de afeto, que para ela faça sentido. Muitas vezes, para essa pessoa, por conta do seu repertório, pode não fazer sentido. E quando eu falo de repertório, eu vou trazer o meu exemplo para você. Eu tenho um repertório suficiente para receber flores de presente e uma caixa de ferramenta. Coisas de cozinha, uma panela de cozinha, itens de cozinha, um café. Eu tenho um repertório para entender que uma flor, na sua sutileza, tem uma representação de afeto, de amor e de carinho que faz sentido para mim dentro de um contexto. Da mesma forma, receber um martelo novo, uma caixa de ferramentas, uma parafusadeira, inclusive é meu sonho ter uma caixa de ferramentas daquela completona. Mas eu tenho repertório e tenho
uma visão de mundo suficiente para entender que esses extremos comunicam comigo. Porque eu já trabalho isso, já entendo e tenho uma certa flexibilidade. Para mim faz muito sentido. Já para outras pessoas, não. Porque tem uma questão social, uma questão cultural e uma questão de crenças também. Dentro da nossa sociedade hoje, é muito comum se presentear a mulher com flores. Por quê? Tem uma conotação de sensibilidade, de cuidado, de fragilidade. A mulher é mais romântica. Então, eu conheço mulheres que odeiam receber flores. Odeiam receber flores. Elas têm outras e outras linguagens. É por isso que é importante saber qual é a linguagem de afeto de cada pessoa, que é essa linguagem de amor. E quando, de novo, a gente vai para o repertório, quando uma pessoa diz, como esse comentário desse meu amigo, que é como dar ração de peixe para tamanduá, a gente tem a intenção de alimentar, mas não faz nenhum sentido, não faz sentido para ele, talvez. Porque dentro do repertório dele, não se presenteia um homem com flores, porque para o homem não pode fazer sentido. Agora, se eu, enquanto homem, ou qualquer outra pessoa, qualquer outro homem, entende essa linguagem de amor da flor, o que essa flor representa, a sensibilidade que ela traz, e o que a outra pessoa, na intenção de presentear com a flor, quis dizer com isso, aí a conversa muda um pouco de tom. É sobre repertório, é sobre o que eu entendo, sobre o que esse ato quer dizer. Então não tem uma funcionalidade, não faz sentido para mim receber flores, não faz sentido para você, mas não dá para generalizar. Entende que cada um tem a sua maneira de se expressar, tem a sua forma de interpretar. Eu posso falar muitas coisas aqui, você talvez não consiga compreender, porque vai do nível de consciência de cada um e da sua capacidade interpretativa de entender o que eu estou dizendo. O que não significa que eu esteja errado ou que eu esteja certo. Vai da capacidade de cada um de interpretar o que eu estou dizendo, de adaptar isso para a sua realidade ou não. Então, o ponto interessante é repertório. Faz sentido para alguns e não faz sentido para outros. Tá? Tem homens que sentem esse afeto, que faz sentido receber flores, que tem essa conexão com essa sensibilidade maior, que entendem o que significa o significado de receber flores de alguém, seja de um homem, seja de uma mulher, independente, e a intenção por trás do dar uma flor ou de receber uma flor é que manda no final das contas. O ato, a atitude em si e o que está por trás dessa atitude enquanto intenção é que, na minha opinião, faz o maior sentido e que deve ser levado em consideração. Você concorda? Comenta aqui embaixo também. E um outro ponto que eu considero extremamente importante dentro dessa temática é a influência social, cultural e familiar dentro desse aspecto e desse assunto que a gente está discutindo aqui. A nossa formação enquanto indivíduo passa por uma influência que é muito maior do que nós, que é esse conceito de ancestralidade, nossos pais, nossos avós, a estrutura familiar que passa e transfere para nós crenças, padrões familiares, e esses padrões pelos quais nós somos atravessados, a gente tem uma tendência de repeti-los, tá? Depois eu posso falar mais sobre a lei do pertencimento, que faz com que essa estrutura exista e que nós, por uma lealdade, acabamos seguindo, mesmo sem perceber, os mesmos padrões familiares. De outro lado, uma questão social e cultural. A nossa sociedade dita as regras diante de muitas coisas. E essas regras que são ditadas influenciam, inclusive, o nosso sistema familiar, que depois vai passar para nós essas informações que nós acabamos por repeti-las. Então, existe uma estrutura que é machista, que é patriarcal, que ensinou os nossos pais, os nossos avós, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é certo para o homem, o que não é certo para o homem. Isso foi passado sem que nós percebamos e chegou até nós. E aqui nós temos a oportunidade, a possibilidade de questionar isso, olhar, ver se faz sentido e fazer diferente ou não. A gente pode simplesmente acatar. Mas a proposta desse vídeo, inclusive, é fazer com que nós tenhamos mais consciência para ter autonomia na nossa tomada de decisão diante de assuntos como esse, por exemplo. Assim como naquele comentário que eu li lá no comecinho, que para aquele repertório, para aquela consciência, para aquela pessoa e talvez para aquela estrutura não fizesse sentido. Mas para uma outra realidade, para uma outra, inclusive falando de cultura, em outras regiões do mundo, outros países, em outras culturas, se olha com muito respeito o fato de presentear homens e presentear outros homens ou trocar flores de presente, que isso representa muito respeito. Diferente no Brasil hoje, que é uma raridade.
Mas o fato é, nós somos influenciados por essas forças que são maiores, por essas consciências que são maiores, e nós, sem perceber, acabamos repetindo esses padrões. E o que eu quero aqui é que você perceba em você que padrões são esses. Procure dentro da sua estrutura familiar, social, se você em algum momento viu um homem receber flores. Se viu, como foi a situação? Qual era o contexto? Provavelmente, esse homem que recebeu flores recebeu no velório dele. Tem até uma música que diz flores em vida, que nós possamos receber flores em vida, porque a flor representa a vida. Depois que eu morri, o que adianta me entregar flor? Vou nem saber, não tive contato com aquilo. Então, que nós, não só enquanto homem, mas enquanto sociedade, você enquanto mulher, possa questionar sobre esses padrões, do porquê é certo, do porquê é errado, e por que essas crenças de concordo ou discordo. Questionar mesmo o fato de dar flor, não só flor, mas levar um homem para jantar, presentear com uma caixa de chocolate, fazer algo para um homem que seja diferente de um padrão, justamente para questionar como as coisas são hoje. Se você quer e deseja um mundo, um país melhor, inclusive melhor para o feminino, para você que é mulher, por que não começar a questionar esses padrões que, sem que você perceba, acabam repercutindo e repetindo um diálogo e um discurso que, no final das contas, aponta para você, mulher. Porque muitas vezes você, mulher, é extremamente machista. Extremamente machista. E no seu discurso, no seu dia a dia, na sua maneira de ser e de estar, você acredita certas coisas, tem uma estrutura de crenças que é patriarcal, que é machista, que lá no final das contas faz com que você se prejudique. Tem muitas mulheres, inclusive dentro do meio em que eu trabalho, que têm suas crenças, que têm os seus padrões aí, que são extremamente machistas, mas elas não percebem que essa mesma estrutura que ensinou elas sobre o masculino é a estrutura que faz com que o masculino agrida, ofenda, machuque e faça mal para o feminino. Muitas vezes essa mesma estrutura vem tudo do mesmo lugar e a gente não percebe. Porque faz parte de uma estrutura social e cultural que faz com que a gente acredite que é certo, que é errado, que justifique ou que não justifique certos comportamentos. A ideia aqui é fazer com que você reflita, talvez você discorde, você tem total direito de discordar, isso é um vídeo sobre a minha opinião, sobre uma temática que eu achei interessante e quis trazer essa provocação para você. Então pense, não é só sobre, eu acho certo presentear homens com flores, talvez você faria, talvez não, mas é muito mais sobre o seu repertório sobre isso, o que você acredita sobre isso, o que você pensa sobre isso, porque tá tudo bem você não se importar, não fazer sentido para você, mas a maneira que você acredita quando você vê alguém, quando você vê um homem recebendo flores e você julga, você aponta o dedo, você acha errado, que esse homem é um gay, que esse homem, enfim, tô levando para esse lado para ser apelativo, justamente para você questionar o quanto a sua mentalidade tem uma estrutura machista, tem uma estrutura patriarcal e às vezes até homofóbica. Então preste atenção sobre como você funciona internamente para entender que não é só sobre flores, mas existe toda uma estrutura por trás do nosso pensamento, da nossa crença, da nossa individualidade, tá? Que nós fomos formados por um meio muito maior do que nós. E muitas vezes a gente tem uma tendência de nos defender dizendo que nós não somos. Eu não sou machista, eu não sou racista, eu não sou homofóbico, eu não sou gordofóbico, eu não sou várias coisas, porque é pejorativo ser. Mas quando eu vou olhar para a estrutura que me formou, tudo isso existia lá no começo. Então, se os meus pais foram, se a estrutura que me formou foi, é muito provável que eu tenha resquícios dessa formação machista, homofóbica, e eu possa estar repercutindo e repetindo esse discurso que mata, que agride, que ofende, que faz mal. Se faz sentido para você, comenta aqui embaixo, compartilha, segue esse canal e vamos continuar falando e conversando sobre esse tema que eu achei super interessante. Um beijo, até o próximo vídeo.